SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Bem-vindo a mais este Floripa em Foco, ao vivo com o SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Santa Catarina. O SINT que está ao vivo no Floripa em Foco às quartas-feiras a partir das 2h30 da tarde. Ao vivo, porque toda quarta-feira tem a reapresentação do Floripa em Foco a partir das 22 horas. Tanto aqui no canal 4 da NET para Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br. Avise seus colegas e familiares para que nos acompanhem também na sua cidade. E é com muito prazer que recebemos pela primeira vez, indicado aqui pelo SINT, um dos coordenadores da campanha Conselheiro Cidadão, o senhor Diogo Ringenberg. É esse o seu sobrenome? Bem-vindo. É isso mesmo, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Imagina, é um prazer e parabéns, né, desde já pela função e por estar à frente aí também na campanha Conselheiro Cidadão. Mas antes de chegarmos ali, então, o amigo é de Blumenau. Eu sou de Blumenau, nascido em Blumenau. Em 98, através de concurso público, vim ao Tribunal de Contas, primeiramente na condição de técnico daquela casa, e em 2005 eu fiz o concurso para o Ministério Público de Contas, onde fui aprovado, e aí, desde então exerço as minhas funções lá. E a sua formação é o quê? Advocacia, direito? Eu tive uma formação mais eclética. Eu fui formado em agropecuária inicialmente, depois administração de empresas, e a minha última formação foi direito. E continua estudando, acredito. E continuo estudando. Muito bem. Isso é que conta. E então, trabalhas no Tribunal de Contas, mais exatamente no Ministério Público de Contas, que funciona dentro do Tribunal de Contas. Exatamente. Qual que é a atribuição do Ministério Público de Contas dentro de um Tribunal de Contas? Olha, todos os processos que tramitam no Tribunal de Contas, todos os processos que o Tribunal de Contas julga, eles devem passar necessariamente pelo Ministério Público de Contas, onde ele é avaliado a correção da tramitação do processo, se ele seguiu todos os ritos necessários, e também se o direito dentro daquele processo está sendo bem aplicado, né? Além disso, o Ministério Público de Contas também ele pode dar início a processos dentro do Tribunal de Contas, no âmbito do Tribunal de Contas. Fiscaliza, né? O Tribunal de Contas, né? Acaba tendo também essa função, exatamente. A grosso modo, né, daria para dizer que é a polícia dentro do Tribunal de Contas que fiscaliza, vê se tudo acompanha. Bem grosso, linhas gerais. Vai haver quem não goste dessa definição. Vai haver. Então, tá uma questão, inclusive, Ministério Público e polidelegados, né? Mas isso é uma outra pauta. Isso. E o amigo está coordenando, é um dos coordenadores da campanha Conselheiro Cidadão, que conselheiro é aquele que está no Tribunal de Contas, que julga as contas dos municípios do estado e das autarquias também, né? Ele é um magistrado especial, ele inclusive se rege pelas mesmas leis da magistratura, né? As leis que regem qualquer juiz do Brasil, chama-se Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, e os conselheiros são magistrados, só que com uma competência especial de julgar contas, de julgar os atos praticados por administradores públicos. Isso, até recentemente teve o julgamento das contas do ano de 2013 do governo do estado, né? Isso. E o que é feito com esse julgamento? É enviado à justiça, à polícia? Para onde que vai esse julgamento? No caso do governo do estado, das contas apresentadas pelo governador do estado, não há propriamente um julgamento. A Constituição diz que, neste caso, quem julga é o Poder Legislativo, e o Tribunal de Contas apresenta o que eles chamam de parecer prévio
é uma espécie de um resumo, Um relatório. um relatório com a opinião sobre como foi As contas do ano de a 2013, gestão do no caso. governador durante um ano, né? E aí, efetivamente, quem vai julgar isso é o Poder Legislativo. Muito bem. E o legislativo, aliás, é o lobo cuidando das galinhas, mais ou menos. Porque ele indica os conselheiros, ele fiscaliza e ele dá a punição. Tem todas essas atribuições. Olha, o Poder Legislativo brasileiro, ele não é uma particularidade, né, do catarinense. Ele necessita reencontrar, seguramente, um caminho de aproximação e de legitimação perante a sociedade. Não é à toa que as pessoas não têm se sentido, muitas vezes, representadas pelo Poder Legislativo. No Tribunal de Contas, ele participa da nomeação, da indicação, da nomeação de 4 dos 7 conselheiros. São 7 conselheiros. São 7 conselheiros. Todo tribunal no país tem 7 conselheiros? À exceção do TCU, que tem 9. O TCU tem 9, mas todos os demais têm 7. Tanto São Paulo, Acre, 7 conselheiros. 7 conselheiros, 7 conselheiros. Tá? Há uma outra pequena exceção inconstitucional, mas que está judicializada, o TCM, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, um dos piores do Brasil, por sinal. Dos maiores também. E é também um tribunal muito grande. Ele tem só 5, mas em razão de uma deficiência da conformação dele, mas isso está sendo questionado. E dos 7, 4 são indicados por nossa Assembleia Legislativa? Exatamente. E indicados aí referendados, porque o governador é que indica. Não, o governador só 3. 3 outros, né? E 4 são a Assembleia que faz. Nesse caso, há uma confusão, e essa confusão basicamente é dela que trata a campanha Conselheiro Cidadão, que a Assembleia, não raramente, ela age como se fosse dona daquelas 4 vagas, e ela não é, a Constituição nunca a tornou dona das vagas, né? Ela confiou à Assembleia Legislativa e aos deputados estaduais que lá atuam a honrosa tarefa de promover a escolha dos conselheiros, mas não... negociar isso como uma moeda de troca? Muito menos isso, muito menos isso. Ela também não deu à Assembleia o direito de tomar aquelas vagas como se fossem cadeiras cativas dos deputados que lá atuam. A campanha Conselheiro Cidadão aqui em Santa Catarina, esse ano, inclusive, tem uma diretriz de que aquele que se elegeu deveria honrar o mandato legislativo, o mandato popular que obteve, a não ser que durante a eleição, durante a campanha, ele tenha dito aos seus eleitores: olha, eleitor, vote em mim, mas se surgir uma vaga lá no Tribunal de Contas, adeus, né? Eu vou para o Tribunal de Contas e você fica sem representante na Assembleia. Ninguém diz isso durante a campanha, né? Então, nós entendemos que essa cadeira cativa tida como cadeira cativa da Assembleia, isso é muito ruim, né? E é absolutamente inconstitucional, não é isso que a Constituição diz. Muito bem. E é por isso que está sendo lançada nacionalmente a campanha Conselheiro Cidadão, para tirar um pouco o foco da pessoa do governador e da Casa Legislativa, o poder de escolher estes 7 conselheiros. E como é que funcionaria um conselheiro cidadão? Seria eleito pela própria sociedade? O que objetiva? Não, a campanha, nesse momento, ela trabalha... existe um movimento nacional que... busca a conscientização? Não, que busca, antes disso, que busca a reforma mesmo dos tribunais de contas. Nós entendemos que são instituições... É mais amplo. Mais amplo, que não estão funcionando adequadamente. Agora, essa reforma, normalmente, ela depende de uma emenda à Constituição Federal e depois de emendas às Constituições estaduais. Um processo que pode demorar muito tempo, pode levar 5, 10, 20, 30 anos. Existem emendas constitucionais que, apresentadas quando surgiu a Constituição em 88, e até hoje não foram apreciadas, né? Olha. Então, enquanto não surge
a emenda que melhore os tribunais de contas, né, a emenda constitucional, nós entendemos que dá para usar o modelo constitucional existente hoje, fazendo respeitar efetivamente, respeitar de verdade a Constituição, né? E é isso que a campanha Conselheiro Cidadão quer. Ela quer tirar essa ideia de que existam cadeiras cativas lá dentro, né? Quer chamar também, principalmente o poder, né? dar transparência ao processo de escolha e chamar a responsabilidade todos aqueles que têm o poder de nomear para o Tribunal de Contas, né? A última nomeação ocorrida agora para o Tribunal de Contas, sequer houve a sabatina do candidato, e a Constituição diz claramente que esse processo teria que ser precedido de uma arguição pública dos candidatos. Havia 30 candidatos e um deputado apenas, né? A Assembleia sequer... E foi o deputado que ganhou? Foi o deputado que ganhou. Havia 30 candidatos, e desses um era deputado. E esse é que ganhou. E esse é que ganhou a escolha. A Assembleia sequer deu oportunidade aos candidatos, aos 29 outros candidatos, porque a gente parte da premissa de que aquele deputado efetivamente, os seus colegas o conheciam, né? Enfim, mas ela sequer deu oportunidade aos 29 outros se apresentarem, sustentarem uma candidatura, não exerceu a obrigação de fazer a sabatina, né? Então, é o processo conduzido de forma absolutamente atabalhoada, né? O Ministério Público de Contas, engajado nessa campanha Conselheiro Cidadão, deve angariar algumas não simpatias ali, acredito, não? Deve ter gente que está gostando do jeito que a coisa está, não está? Deve ter, porque se não tivesse, a coisa não funcionava desta forma há tanto tempo, né? E a função ministerial, ela é uma função que traz ônus e bônus. Sempre traz descontentes, né, com a atividade, mas alguém tem que fazer esse trabalho. Isso é ser membro do Ministério Público, né? Membro do Ministério Público que agrada a todo mundo, muito provavelmente não estará exercendo o seu ofício. Seu papel, né? Exatamente. Seu papel. Floripa em Foco com Diogo Ringenberg, que é presidente da AMPCOM, a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, e que está à frente, o Diogo, da campanha Conselheiro Cidadão. Essa campanha é no país inteiro, né? Não é só em Santa Catarina. Essa campanha ela vai sendo lançada à medida que vão surgindo as vagas nos tribunais de contas, né? E onde há, evidentemente, alguma estrutura mínima e algum interesse mínimo dos colegas locais de articular essa campanha. De articular a campanha. Normalmente isso tem acontecido com apoio de outras instituições. Aqui em Santa Catarina é importante ressaltarmos que houve um apoio fundamental do Sindicato dos Servidores que atuam no Tribunal de Contas, né? Eles são possivelmente os primeiros afetados por essa forma de escolha. Exatamente. É o Sindicontas? É o Sindicontas. O Sindicontas é um apoio fundamental à campanha Conselheiro Cidadão em Santa Catarina, né? Recentemente a campanha aconteceu também em Brasília, onde logramos êxito em evitar que um senador envolvido em uma série de processos, enfim... Como é um moço educado, é diplomático. Muito bem. Esse senador não logrou esse senador acabou desistindo da candidatura dele. E aí o Senado Federal acabou escolhendo alguém com perfil mais técnico e não parlamentar. Muito bem, já está rendendo frutos. Vamos a um breve intervalo aqui no Floripa em Foco do Cinti e já voltamos com Diogo Ringenberg, falando da campanha Conselheiro Cidadão, como você, cidadão, pode se engajar nessa campanha. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.
SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Me dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, ao vivo, às quartas-feiras, 2h30 da tarde. Hoje agradecemos ao SINT pela oportunidade de falarmos sobre a campanha Conselheiro Cidadão, cujo um dos coordenadores é o Diogo Ringenberg, presidente da AMPCOM, Associação Nacional do Ministério Público dentro do Tribunal de Contas. O amigo estava contando agora no intervalo de que não há um dia sequer que nós, cidadãos, não sintamos os efeitos da boa ou da não tanto gestão dentro do Tribunal de Contas? É tão importante assim o trabalho do TC? Sem dúvida. O Tribunal de Contas é uma das instituições que foi mais gentilmente beneficiada pelo Constituinte de 88, dentro da Constituição que nos rege, né? E é isso que eu digo, não tem realmente nenhum dia que qualquer cidadão brasileiro, esteja ele aonde ele estiver no Brasil, que ele não vá sentir os efeitos da boa ou da má atuação do Tribunal de Contas, muitas vezes da má atuação, infelizmente, ou da não atuação. Da não atuação. E por que o Ministério Público teria sido beneficiado lá em 88, na Constituinte de 88? Foi o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas. Olha, porque entendeu-se que era necessário uma instituição com o poder de fiscalização que ele tem, né? E o Constituinte não estava errado. A instituição e os seus membros é que talvez não tenham honrado a confiança recebida suficientemente, né? Para que nós tenhamos uma ideia, Silvio, em 2013 houve aqueles movimentos de rua, em junho de 2013, sim. Né? 99% da pauta daqueles movimentos tem ligação direta com a atuação do Tribunal de Contas. Saúde, saúde, tá boa ou tá ruim? Educação, tá boa ou tá ruim? Transporte, a passagem de ônibus é cara? O Tribunal de Contas pode determinar isso, porque é um contrato de concessão pública, o transporte que nós utilizamos. O transporte público. O transporte público. Tem táxi suficiente? Não tem. O Tribunal de Contas pode determinar a melhoria desse serviço. As estradas estão boas, estão esburacadas, não tem estrada, foi feita uma obra e o asfalto rompeu 3 meses depois da obra estar pronta. Tudo isso tem a ver com a atuação direta e obrigatória do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fiscaliza cada centavo do dinheiro privado, nosso dinheiro, que nós já pagamos para os governos através de impostos. Isso significa 40% do PIB, isso representa quase 2
trilhões de reais ao ano. 2 trilhões. É muito, muito, muito dinheiro. E 2 trilhões em nível de Santa Catarina? Não. Em nível de toda a máquina pública brasileira. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Cada centavo desse dinheiro deveria ser fiscalizado pelos tribunais de contas. Há 34 tribunais de contas brasileiros e eles têm a obrigação de fiscalizar esses recursos, né? Se nós vivemos hoje, né, num país em que temos problemas muito sérios de educação, problemas muito sérios de segurança pública, de saúde, né, de corrupção, isso nos força obrigatoriamente a perguntarmos: e o Tribunal de Contas está fazendo o quê? O Tribunal de Contas está atuando bem ou está atuando mal? No estado de Santa Catarina, há 25 anos, segundo o critério adotado pelos técnicos do Tribunal de Contas, o Estado não aplica o mínimo constitucional em educação. 25%, né? Que é os 25% da receita corrente líquida, né? E o Tribunal de Contas, durante pelo menos uns 10 anos, vem dizendo isso, mas também não há maiores consequências. Cai no vazio. Cai no vazio, exatamente. Muito bem. Por isso a importância, então, dessa campanha Conselheiro Cidadão, para que a escolha destes conselheiros fique mais transparente, otimizada, né? Exatamente. E o doutor Diogo estava dizendo aqui que sabe como essa campanha começa, a campanha Conselheiro Cidadão começa, mas não se sabe como é que ela vai terminar. E como é que um cidadão, um telespectador e internauta que está nos acompanhando, ele pode se engajar, potencializar a campanha Conselheiro Cidadão, doutor? Silvio, há diversas maneiras. O cidadão pode participar entrando lá na fanpage da campanha. A fanpage chama-se Conselheiro Cidadão SC, tudo junto. E sentiu, Conselheiro Cidadão SC. Digita isso lá no Facebook e você vai entrar na página da campanha. Aí lá você pode curtir, compartilhar os conteúdos que estão lá, né? Mas existem outras maneiras. Você pode, por exemplo, cobrar do deputado em quem você votou, daquele deputado com quem você conversa eventualmente. Tem um projeto de lei de iniciativa popular tramitando na Assembleia. Ele ainda não é de iniciativa popular, mas nós estamos coletando assinaturas para transformá-lo num projeto de iniciativa popular. Uma maneira é assinar, coletar assinaturas. Isso está lá na página também, e remeter para o endereço que está indicado, né? Para forçar a Assembleia Legislativa a fazer uma lei que discipline a escolha, né? Hoje é um dos cargos mais importantes da República hoje, Silvio, e essa escolha ela tem ela é feita de maneira absolutamente mercadológica. Eu diria assim, insuficiente, de maneira absolutamente, quase irresponsável, né? O magistrado que deu uma liminar no processo de escolha do último conselheiro, lá na sentença dele, ele escreve, inclusive, que até o processo de escolha de estagiários em alguns órgãos públicos é mais complexo do que a escolha de um conselheiro do Tribunal de Contas. Olha, isso é muito sério, né? Muito sério, pela responsabilidade. E o salário de um conselheiro equipara ao ministro da Justiça? Ele é um dos salários mais altos pagos pelo Estado. Ele deve estar girando em torno de R$25 mil por mês, mais ou menos. O salário, né? Fora os auxílios e enfim. Então, eu acho que a maneira mais prática do cidadão internauta e telespectador participar é ir atrás do seu deputado, ir atrás da fanpage Conselheiro Cidadão SC, baixar o formulário para coletar assinaturas e mandar para aquele endereço que está ali indicado, para que tenhamos, né, uma lei que tire das mãos aí da Assembleia Legislativa esse instrumento de acomodação político-partidária dentro do Tribunal de Contas. Que bom poder ver uma discussão dessas surgindo, né, doutor Diogo? Acho que é um instante bastante inédito, né, da nossa democracia. Silvio, eu acho que é um indicativo, o fato de uma discussão dessa natureza, desse tamanho poder estar acontecendo, é um indicativo de que estamos
galgando e caminhando forte na cidadania dentro do nosso país. Floripa em Foco com Diogo Ringenberg, presidente da AMPCOM, a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, que nos falou aqui sobre a campanha Conselheiro Cidadão. Visite a fanpage no Facebook, que é Conselheiro Cidadão, sentiu, né? Cidadão, SC, Conselheiro Cidadão, SC, para saber mais informações, saber como se engajar. E assista a reprise desse Floripa em Foco daqui a pouco, a partir das 22 horas. Doutor Diogo, um prazer conversarmos, né? Espero podermos ter outras oportunidades. E o que faltou dizer para os nossos telespectadores e internautas que não foi dito ainda? Silvio, eu agradeço à TV Floripa pela oportunidade, ao Cinti também, que tem acompanhado e tem sido um dos apoiadores mais importantes da campanha Conselheiro Cidadão. E eu recomendo realmente que todo cidadão passe a prestar um pouco mais de atenção no trabalho do Tribunal de Contas, porque ele afeta a sua vida diretamente todos os dias. Muito bem. Obrigado pela presença mais uma vez e pela audiência aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinti-sc.org.br.